essa palavra essa semana, sexta-feira. O Senhor me revelava algo e me trouxe essa mensagem. E o Senhor falou comigo, é para a Santa Ceia. Eu falei, tá bom, eu sou obediente. E aí, enquanto eu estou meditando na palavra, o Senhor me revela, me mostra, fala comigo. E é o que eu quero transmitir nessa noite, que o Senhor tem falado, né, dentro dessa palavra que Ele me revela. Primeiro, quando o Senhor me revelou essa palavra, Ele me fez uma pergunta, e é o que eu vou falar para os irmãos essa noite. Qual foi a pergunta que Ele me fez? O Espírito Santo chegou para mim e disse: desistir ou não desistir? O que você vai escolher? E quem já leu aqui a palavra entendeu o que é essa pergunta. Amados, eu não vou me alongar muito, porque eu sei que os irmãos conhecem a história de Cristo. Pode às vezes não conhecer de forma completa, mas boa parte os irmãos já conhecem. Então eu quero aqui falar o que o Senhor colocou no meu coração: desistir ou não desistir. Todos nós sabemos que o propósito de Cristo foi trazer a salvação para a humanidade. O propósito dele nessa terra era esse: comprar a humanidade de volta para Deus. E nós sabemos, porque a Bíblia diz, todos os que vieram com esse propósito para resgatar a humanidade, nenhum teve sucesso. Todos eles tropeçaram, todos eles tiveram seus erros. E segundo a lei, não podia haver erro na obra da redenção, do resgate. Então, como Deus não conseguiu encontrar ninguém suficiente para fazer esse trabalho sem que houvesse erros, então Deus resolve agir de uma maneira diferente. Então Deus agora, Ele parte para algo mais forte, algo mais pesado, algo mais profundo. Então a Bíblia diz que houve-se um silêncio no céu por meia hora, e ali Deus estava aguardando uma resposta, porque o Senhor pergunta: quem vai por nós? Quem vai fazer essa obra por nós? Irmão, não houve um anjo, não houve um arcanjo, não houve um serafim, e não aparece um querubim. Ninguém apareceu diante do Senhor para a realização dessa obra, porque todos sabiam que não seria fácil. Todos sabiam que a obra seria muito espinhosa. Então ninguém quis se dispor a isso. Porém, dentro desse silêncio que se ouve no céu, aparece, entra no recinto do recinto real, aquele que ninguém esperava que fosse. Então Jesus entra e diz assim: Pai, ninguém pode ir, então eu vou. Por isso que João escreve e diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, único, para morrer no meu e no seu lugar. Então Deus decreta: tudo bem, então você se dispõe aí, mas o caminho não é fácil, o caminho vai ser espinhoso, vai ser difícil, vão te rejeitar, vão te blasfemar, vão falar das coisas, vão dizer que tu tem demônio, vão dizer que tu é o príncipe dos demônios, vão cuspir na tua cara, vão te colocar uma coroa de espinhos, vão te pregar numa cruz. O destino é esse, para pagar o preço
quando Jesus chega, ele já chega causando, ele já chega perturbando os demônios, porque antes da sua chegada, ele já chega causando uma situação forte dentro de um casamento. Fora isso, Herodes fica sabendo que seria naquela época que o menino ia nascer, manda matar todas as crianças. Antes que ele comece a matança, Deus fala para José e Maria: vai para o Egito e volta só quando eu mandar. Eles vão para o Egito. Quando chegam lá, espera Herodes morrer. Herodes morre, eles retornam para a cidade novamente, para cumprir o que estava escrito na palavra do Senhor. E ali ele começa toda a sua trajetória. Até os seus 12 anos, a Bíblia não conta muita coisa. Chega nos seus 12 anos, ele aparece no templo ensinando, perguntando entre os doutores daquela época. E depois a Bíblia já o apresenta com seus 29 a 30 anos. Ele aparece no cenário da história e começa então ali o seu ministério, lá no batizado de João Batista. E quando ele é batizado, logo sai da água e o Espírito já começa a trabalhar e já leva ele para o deserto para passar por um período de tentação pelo diabo. O próprio diabo ia tentá-lo naquele lugar, naquele deserto. Diz a Bíblia que ele vence a tentação, e quando ele vence a tentação, os anjos vêm e o servem e o ajudam a sair daquele lugar. E a Bíblia diz que ele começa então a fazer a obra, prega, ele começa a curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar mortos. Ele começa então a expulsar demônios e a pregar a palavra. E a sua palavra, a sua pregação era diferenciada, porque aqueles homens que foram prender Jesus, quando chegaram, não tiveram coragem de prendê-lo e voltaram para os sacerdotes. E ele diz: cadê o homem? Mandamos prender, por que vocês não prenderam? E eles respondem: olha, nunca vimos alguém pregar como esse homem prega. Não tivemos coragem de prendê-lo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é tremenda, e ele continua fazendo a obra. E aí chega um momento que o próprio Pai já o havia revelado a ele. Jesus participa da última ceia. Ao participar da última ceia, eles vão para o Monte das Oliveiras. E lá Jesus começa a se angustiar. Pedro, Tiago e João eram os que estavam mais perto. Jesus disse: senta aqui, vigia comigo, ora comigo, tira um tempinho aí e me ajuda em oração. E ele foi mais adiante: vou orar. Dobra os joelhos, coloca o rosto no pó, está escrito aqui. E ele começa a orar e começa a se angustiar, e começa a tristeza invadir o seu coração, começa a ficar tão angustiado, tão triste. Volta e vê os discípulos dormindo. E ali os discípulos mortos de cansado, igual alguns de nós aqui, né, irmão? Vai orar, aí começa a orar: Senhor, eu te abençoo. Né? O cansaço é tanto. Começa a orar: Jesus. Aí chama Jesus de Genésio. É o cansaço. E eles estavam cansados. E ali o Senhor pergunta: não pode vigiar uma hora comigo? Uma horinha só não pode vigiar comigo? Não pode me ajudar em oração? Jesus acorda eles e volta para o mesmo lugar e vai orar a mesma coisa. Pastor, qual é a oração de Jesus? Ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pastor, o que é isso? Traduz. Jesus estava dizendo: Pai, eu não quero continuar com esse projeto. Eu não quero passar por essa humilhação. Eu não quero levar uma coroa de espinho na cabeça. Eu não quero ser chicoteado. Eu não quero ser julgado injustamente pelos homens. Eu não quero receber cusparada na cara.
Eu não quero morrer dessa maneira. O Senhor vai achar um jeito para resgatar os homens, porque eu não vou fazer isso. Numa tradução simples para você entender, Jesus estava dizendo: Pai, não vou mais não, eu não vou. Aí Jesus volta para os seus discípulos. Eles estão o que, igreja? Dormindo. Ele vai 3 vezes. Na terceira vez ele vai orar. Diz a Bíblia, Lucas 22, 43: desce um anjo e o conforta. E o Espírito Santo me revelando essa palavra, desistir ou não desistir, o Espírito Santo me levou até o Getsemane. Pastor, o que é Getsemane? Traduzido quer dizer prensa de óleo. Tu já viu prensar alguma coisa para extrair o óleo? Foi isso que Jesus passou. Ele foi prensado. Presta bem atenção nessa revelação que eu vou passar para os irmãos. Jesus está orando e dizendo: passa de mim este cálice, porque eu não quero bebê-lo. Como homem, porque aqui ele estava 100% homem e 100% Deus. Pastor, como é isso? Não sei. Quando chegar no céu, nós perguntamos para ele. Se nós chegar, né, irmão? A Bíblia diz: tem que vigiar até o fim, permanecer fiel até o fim, vai chegar lá. Então, quem chegar vai perguntar para ele. E aqui, como o homem, ele está orando e dizendo: é muito pesado, esse projeto pesa demais, esse projeto aqui é um peso absurdo. E não, porque não é o pecado de uma pessoa, não é o pecado de uma nação, não é o pecado de uma cidade. Aqui Jesus está recebendo no seu corpo todos os pecados, presente, passado e futuro. Hoje o mundo tem 7 bilhões de habitantes. Hoje nós estamos no século 21. Agora conta para trás quem já morreu, quem já passou por essa terra e os que ainda vão vir. Então todos, olha para o teu irmão e fala assim: o teu pecado estava lá. Não, fala com convicção, porque estava. O teu pecado estava lá. Então Jesus está orando e dizendo: Pai, se for possível, muda o projeto, dá outro jeito para salvar a humanidade. Em uma síntese, Jesus queria desistir. Ei, prestou atenção? Quem queria desistir? Quem? Jesus queria desistir. Aí Lucas 22, 43, eu lembrei tanto quando eu li esse versículo, a minha alma explodiu de alegria. Por que, pastor? Porque o anjo confortava. O que é conforto? É alguém trazer uma palavra para consolar, para trazer aquele conforto, aquele consolo, trazer de volta aquela alegria. Aí sabe o que é que o Espírito me revela? Ele me revela o seguinte: quando Jesus diz assim, eu vou desistir, aí ele olha, o anjo chega e fala assim: eu vou te mostrar aqui algumas coisas. Eu imagino o anjo abrir um leque, um telão, e começar a mostrar a sua vida. A vida de quem? De quem? A minha e a sua. O anjo começa a mostrar e dizer: está vendo aqui? Eu vou te apresentar as pessoas que tu vai salvar se tu concluir o projeto. Eu te mostro aqui. O pastor Alexandre, está vendo ele? Pois é, se tu salvar ele, ele vai ser um pregador da palavra. Tu está vendo a pastora Sandra? Se tu salvar ela vai fazer a grande obra. Tu está vendo aqui o anjo mostrando para Jesus, porque ele queria desistir. Então o anjo mostra para ele. Tu está vendo a missionária Sônia? Se tu salvar ela vai fazer a obra.
Tu está vendo lá o Marcílio? Pois é, se tu salvar ele vai ser uma bênção na obra. Tu está vendo lá a missionária Juliana? Se tu salvar ela nem ouve direito, mas se tu salvar ela, a obra vai ser grande. Eu vou fazer um milagre sobrenatural. Se tu salvar a Vânia, pois é, lá naquela cidadezinha, poucos habitantes, pois é, se tu salvar ela, eu vou fazer coisas grandes através dela. Tu está vendo lá a Nice, pois é, a Nice, o anjo mostrando para Jesus o resultado do projeto, porque Jesus estava olhando para o projeto e para os acontecimentos que se sucederiam. Aí o anjo chega e mostra, vou te mostrar o resultado desse projeto. E qual é o resultado desse projeto? É esse que ele está revelando. Tu está vendo lá o Adelício, tu está vendo lá o João, o Adão, tu está vendo lá a irmã Ana, tu está vendo lá a Sabrina, tu está vendo lá essas pessoas, tu está vendo a Selma, tu está vendo o Léo, tu está vendo essas pessoas. Se tu salvar eles, se tu finalizar esse projeto, essas pessoas serão salvas, elas vão ser alcançadas. O límite da suicai, eu vou salvar a humanidade pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Mas hoje não mostrou só nós aqui não, tá, irmão? Tem muita coisa no mundo para ser revelada. E o anjo confortava ele. Eu creio que o anjo falava assim: Jesus, consegue. O Senhor vai conseguir. O Senhor vai vencer essa etapa. O Senhor chegou até aqui. O Senhor já passou tantas coisas. O Senhor já venceu o diabo. O diabo, a primeira prova que o Senhor passou foi o diabo. O Senhor já venceu ele. Agora o Senhor vai vencer a morte. A morte está aí, mas o Senhor já venceu o diabo, que é a morte. Vai lá, Jesus. Não desiste deles, não. Não desiste da humanidade, não. Não desiste deles, não. Porque tu foi o único que se dispôs a isso. Nenhum anjo teve coragem. Nenhum arcanjo teve coragem de se dispor a isso. E o Senhor se dispôs. O Senhor consegue. O Senhor vai chegar lá. O anjo está confortando Jesus. O anjo está dizendo: Jesus, tu consegue. O Senhor vai chegar. O Senhor vai ganhar essas pessoas. O Senhor vai comprar todas elas. E aí é onde a Bíblia diz aqui, ó, Jesus dá uma pausa. Vírgula significa pausa. Quando Jesus diz: passa de mim esse cálice, o anjo começa a revelar. Quando o anjo termina de trazer a revelação, aí ele tem a vírgula. Aí Jesus diz assim: faça-se a tua vontade. Aleluia! Eu vou pagar o preço por eles. Eu vou resgatar eles para nós de volta. O diabo não vai ter esse gosto de ter a humanidade, porque eu vou pagar o preço necessário para arrancar as garras de Satanás. Por que tu veio aqui hoje? O que tu acha que tu está com os pés aqui dentro? O que tu acha que você está sentado confortavelmente nessa cadeira? Foi porque ele pagou esse preço. Foi porque ele resolveu não desistir de mim e de você. Ele não desistiu do projeto que estava à sua frente. A dor era intensa, era gigantesca. A tristeza, a angústia, o peso dos nossos pecados. Mas nada disso impediu, nada disso fez ele desistir. Pelo contrário, ele disse: vai cumprir em mim a palavra do Senhor. Eu estou aqui e ele vai cumprir a sua palavra, o seu projeto. Essas almas, eu vou resgatá-las. Ele não desistiu. Não, agora vira para o teu irmão aí, porque já acusou ele mesmo, e fala para ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele não desistiu de você. As pessoas olham para você e não dão nada. As
pessoas olham para você e te consideram lixo. As pessoas olham para você e te consideram refúgio. As pessoas olham para você e te consideram o pior dos piores. Mas não importa o que as pessoas digam, o importante é o que Ele já fez. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de te dar a oportunidade de poder ganhar uma casa nas mansões celestiais. Ele não desistiu por causa da dor, não desistiu por causa da calúnia, não desistiu por causa do pecado. O teu pecado foi a razão de ir para lá, mas Ele disse: eu vou, mas eu vou ganhar o seu coração de volta para Deus. Aí eu fico emocionado, porque meus pecados estavam lá. Eu não merecia, mas Ele quis. Eu e você não merecia, mas Ele falou assim: eu vou. É para o irmão morrer, para a irmã morrer. Não, pode deixar que eu morro no lugar deles. Eu dou no lugar deles para mim. Eu pego o lugar deles para mim. Pode deixar que eu vou fazer um sacrifício, mas eu quero a salvação para eles. E sabe o que é que mais me entristece? Infelizmente, é que num dia como esse, muitos rejeitam, muitos não querem, preferem o doce gosto do pecado, preferem o doce gosto das coisas erradas, preferem o pecado da carne, prefere os pecados para satisfazer o seu ego inflamado pelo inferno. E acha que isso aqui, esse cerimonial, é algo à toa, banal, perdido, que já está vencido. Não querem mais. O mundo ficou satisfatório demais. Os pecados viraram satisfação global. Então as pessoas não querem. Quer aceitar Jesus? Não quero não. Por que não quer, irmão? Porque o pecado é mais forte. Porque as coisas erradas falam mais alto. Eu sei o que eu estou falando, irmão. Eu sou carne. Eu sei muito bem o que é a força e a potência que a carne tem. Se não for Jesus na vida da gente, cai, pega, faz o que não presta. Pastor, o Senhor revela nessas coisas. Eu nunca disse que eu sou super-homem. Nunca falei que eu sou super-homem. Sou humano igualzinho vocês. A Bíblia diz: quem está em pé, cuidado para não cair. A Bíblia diz, olha o que Jesus diz aqui: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí tem crente que dá essa desculpa aqui, sabia? Pastor, eu pequei porque a carne é fraca. Vai, mãe, pega, não tem vitamina? Só pode. Se tu está pegando porque a carne é fraca, pegar é vitamina para a carne. José fugiu. José estava pelado. A mulher estava pelada. Queria pegar ele. Qualquer homem, na sua naturalidade, iria aproveitar a ocasião. Mas quando você tem um chamado, o que é que ele fez? Prefiro ir para a cadeia, mas vou com a consciência limpa de não ter pecado contra o meu Deus. Olha o que é que resultou, irmão. Ele não pecou. Dias depois, quem era que estava se curvando diante dele? A mesma mulher que o quis fazer pecar. Ela tinha que se curvar diante dele, tanto ela quanto o marido. Oh, irmão, quando você honra a Deus, Deus te honra, Deus te coloca em cima. Quando você honra o Senhor, aí Deus fala assim: então ninguém vai pôr a mão em você, então ninguém mexe no que é teu, porque você está honrando a Deus e Deus resolve te honrar. Foi o que ele fez com José. José não pecou, foi para a cadeia. Deus permitiu ir para a cadeia. Por quê, pastor? Porque Deus permitiu um processo, é processo.
envelhecer é obrigatório. Todos vamos envelhecer, a não ser que morra cedo. Quem quer ficar velho morre logo. É simples. Matemática básica simples. Mas envelhecer é obrigatório, irmão. Ontem eu estava com meus cabelos preto. Hoje tem luzes. As irmãs ali direto, né? Tá lá dando um retoque, né? Vai parecer mais jovem. Não adianta, mas vai chegando. É obrigatório. Agora, amadurecer, aí é uma decisão. Aí é você que decide. Já apanhou tanto nessa vida, vai continuar apanhando. A questão é o que é que tu vai fazer com tudo isso que está vindo. Você tem que amadurecer, você tem que crescer, você tem que progredir e não diminuir. Estão jogando pedra em você e construindo castelo, irmão. Acorda para a vida. Estão falando mal de você, aproveita que é campanha publicitária. Estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte pregando que tem gente que odeia fofoqueiro. Ele disse, não, fofoqueiro tem que ter, porque ele é o real, né, produtor da propaganda da sua vida. Por quê, pastor? Porque as pessoas vão ver que o fofoqueiro está propagando que Deus está trabalhando na sua vida e Deus vai se revelar na sua vida. E quem vai se lascar é o fofoqueiro, irmão, não é tu não. Deixa o fofoqueiro falar. Vai falando, irmão, propaga aí. Porque quem vai revelar quem sou eu é Deus nas minhas atitudes. Por isso que Jesus não desiste. Ele olhou para mim e para você. Irmão, eu paro e fico pensando, Jesus, qual é a lógica que o Senhor usa para escolher alguém? Porque não tem, irmão, humanamente não tem. Jesus escolheu Judas Iscariotes. Tem dois, né? Então tem que separar. Judas Iscariotes, ladrão. Preste atenção. Ele era tesoureiro de Jesus, do ministério de Jesus, do colégio apostólico. E eu estou pregando na Bíblia, tá? Diz a Bíblia que todas as ofertas que caíam lá na bolsa, Judas enfiava a mão e pegava. Irmão, Jesus nunca falou nada para ele. Eu já li a Bíblia que Jesus nunca falou assim, vamos prestar conta aqui, cadê as ofertas? Pronto, está indo? Lá não, irmão. Quem decide é você, irmão. Tu quer ser o quê? Ninguém dava nada para ajuda, mas Jesus escolheu. Pastor, por que Jesus escolheu se ele sabia? Porque Jesus, ele não nos fez como robô. Ele nos escolhe e espera a nossa decisão, a nossa atitude diante da escolha que ele fez. Eu estou aqui por uma escolha. Porque se eu não quiser ficar aqui, eu vou embora. E o Senhor, ele respeita a decisão. Por que você acha que tem crente que não presta? Porque a decisão dele não prestar. Porque tu acha que tem crente que rouba, que faz as coisas? Porque ele tomou essa decisão. Mas como Deus não escolheu, Deus escolheu é uma coisa. Ele agir conforme a escolha de Deus é outra situação. Então para de achar que Deus é culpado. Pastor, a igreja tem ladrão. Irmão, lê a Bíblia. Se no colégio apostólico de Jesus tinha um e só tinha 12, só tinha 12, irmão. Jesus e os 12. Tinha um ladrão. Não, pastor, na igreja tem que ter só santo quando chegar no céu, irmão. Porque aqui na terra, todo tipo de gente tem na igreja. Está escrito, Jesus disse, olha, a palavra e a semente vai ser semeada no mundo. Os que produzem mão, vai para o celeiro. Os que é o joio, eu vou recolher e vou colocar no fogo. E eu vou ficar batendo cabeça com quem não quer nada, irmão. Eu ajudo quem quer ajuda. Quem não quer ajuda, não adianta você querer ajudar, porque a pessoa não quer.
Então Jesus, ele fez a sua parte, ele não desistiu de mim e de você. Agora o que é que tu vai fazer? Vai desistir ou não vai desistir?